Parte 1. Fé, o segredo da alma que impulsionou os heróis. O capítulo 11 de Hebreus é o único com uma definição precisa e específica do que é a fé. Sempre que nos reportamos a esse texto, queremos conceituar o que é fé e aprender mais sobre esse elemento que é a essência da vida cristã. Nele compreendemos a natureza da fé, a importância dela, a fé em ação, a dimensão da fé, sua visão e sua estrutura na vida desses homens e mulheres que, movidos por ela, ultrapassaram os limites da vida e da morte. É um texto rico em sabedoria e em revelação do propósito de Deus para a vida do cristão. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Esse conceito bíblico e espiritual do que é a fé faz toda a diferença para traçarmos uma visão de futuro que nos impulsione às ações que traduzam uma vida com sentido e propósitos. Ao longo da nossa vida, armazenamos em nossa mente muitos conceitos, com teorias, filosofias, ideias humanas e conduzimos nossas ações fundamentadas nessa elaboração mental. Porém, quando lemos este primeiro versículo de Hebreus, aprendemos que a palavra de Deus não está no campo das ideias, embora saibamos que muitos a veem neste enquadramento. A palavra de Deus ultrapassa essa dimensão e entra no campo da convicção. A convicção é o encontro da fé com a razão, porque a fé confronta argumentos e explicações humanas e nos remete ao final da história, que se vê a partir de uma visão que ultrapassa a limitada visão humana. Foi assim com Noé, em um tempo em que as circunstâncias eram totalmente contrárias à mensagem recebida. No entanto, pela fé, ele seguiu as instruções recebidas e construiu a arca, que salvou sua família. Selecionei alguns heróis mencionados em Hebreus 11 para aprendermos um pouco a lidarmos com os enigmas da nossa alma. Noé, um herói herdeiro da justiça. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. A história de Noé traz para nós lições preciosas que ultrapassam a dimensão do seu tempo, ensinando-nos como nos ajustar aos propósitos de Deus. Apesar dos desafios que enfrentamos neste mundo, sua história está registrada em Gênesis 6:7. Esta é uma história bem conhecida de todos nós. Até as crianças já escutaram a história da Arca de Noé, um barco que foi construído ao longo de muitos anos e serviu para proteger Noé, sua família e casais de todas as espécies de animais do dilúvio que cobriu a terra. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época e andava com Deus, diz o texto bíblico em Gênesis 6:9. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Em meio à descrença e ao distanciamento de Deus numa terra corrompida e cheia de violências e perversões, com a maldade imperando, este homem manteve sua integridade e sua comunhão com Deus, uma vida espiritual fundamentada na fé em Deus, e Noé achou graça diante de Deus. Gênesis 6:8. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Este relato contém preciosas lições para nós neste mundo tão desconectado de Deus, demasiadamente cercado pela violência, corrupção e distanciamento dos princípios divinos. Mas foi em um cenário assim que Noé foi escolhido por Deus para anunciar o julgamento divino. Assim como Noé, hoje a Igreja de Cristo tem a missão de anunciar a mensagem do Evangelho e a vinda de Jesus Cristo. Lemos essa história e compreendemos a salvação e o juízo de Deus sobre a humanidade daquela época. Um homem foi escolhido para ser o instrumento de Deus
para receber a incumbência de dar continuidade à humanidade. Sua vida respaldou a escolha de Deus para realizar o propósito divino em meio a uma geração perversa e corrompida. Noé era tão humano como nós, com suas fragilidades, vulnerabilidades, mas sua relação com Deus fez toda a diferença para ser escolhido, para ser o agente dele para a salvação da sua família e cumprir o propósito de Deus de repovoar a terra. No entanto, com sua humanidade tão latente, podemos também pensar em Noé com suas questões da alma. O que ele pensava? Quais eram seus sentimentos diante deste desafio e as decisões tomadas diante da convocação de Deus? Não temos esses registros bíblicos, mas suas ações firmes e precisas revelam sua alma. Os fatos que sucederam o dilúvio, quando retornaram à terra, também evidenciaram as fragilidades da alma do nosso herói em sua humanidade. Há muitas lições a aprender com Noé, com a construção da arca e com a vivência dentro dela. Com pessoas e animais durante um tempo tão longo, a arca foi construída por Noé, seguindo fielmente o planejamento e as especificações dadas por Deus. Vejamos algumas lições que podemos contextualizar e simbolizar para as nossas vidas. Assim como Noé, é essencial buscar a compreensão do propósito, prestar atenção nas especificações do projeto e nas orientações divinas, mesmo sem entender a duração do confinamento. Confiar e seguir fielmente as orientações divinas para a direção de sua vida contribui para a eficácia dos resultados. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Gênesis, capítulo 6, versos 12, 14 a 22. O propósito e as especificações foram dados detalhadamente para Noé. O tempo da construção foi o tempo da proclamação da justiça e do juízo de Deus. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas, 2 Pedro 2,5. Jesus declara a indiferença do povo e o descaso com a mensagem de Noé em Mateus, capítulo 24, versos 37 a 39. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e os levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. A humanidade daquela época não deu ouvidos à mensagem de Noé e perdeu a oportunidade da vida. As pessoas não creram em sua palavra e certamente acharam loucura a construção da arca. Provavelmente houve zombaria delas diante daquele ritual dos animais entrando por casais, macho e fêmea, de cada espécie. Para pessoas com o perfil descrito por Deus, pervertido e maligno, contemplar a construção da arca por tantos anos e o ritual de entrada pode ter parecido muito estranho e louco. A reação delas não foi menos que zombaria e escárnio. Há oportunidades que não voltam mais. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus em Hebreus 3,15. Aproveitar a oportunidade é compreender o tempo de Deus para a nossa vida. Foi o que fez Noé.
Seu relacionamento com Deus e sua fé levantaram-no a compartilhar a convocação de Deus com sua família. E aqui está um ponto muito importante para nós. A senhora Noé creu em seu marido de tal forma que o apoiou em sua empreitada. E além de estar ao lado de seu marido, ainda respaldou seu discurso para os filhos. Na dinâmica familiar, sabemos que quando a esposa não apoia o marido em suas decisões, ela compromete totalmente o engajamento dos filhos. Quando o marido e a mulher perdem a unidade de propósitos e se dividem em seus objetivos, os filhos ficam perdidos e inseguros, e a tendência é se voltarem para a mãe. Os argumentos maternos costumam ser mais convincentes nesses momentos de decisões, que implicam em mudanças comprometedoras para a família. Mas na família de Noé, a união de propósitos foi marcada pelo envolvimento de todos na convocação dada por Deus. Nenhum perdeu o momento certo de entrar na arca e todos entraram como família convocada por Deus para dar continuidade à humanidade. Portanto, a tenacidade, a fidelidade, obediência, capacidade de agregar pessoas em torno de seus objetivos, a credibilidade com sua família, integridade confirmada por Deus e, principalmente, uma fé inabalável foram os traços da alma de Noé, que fizeram dele um herói para simbolizar a galeria dos heróis da fé. A lição deixada para nós é, portanto, compreender os propósitos de Deus já registrados em sua palavra, prestar atenção nos sinais que se manifestam em cada etapa da história da humanidade, não se distrair com as coisas dessa vida, não se deixar encantar com os atrativos e, principalmente, não perder o barco da salvação, porque perder a oportunidade é colocar a vida em risco. Envolver sua família no projeto dado por Deus é essencial para desenvolver a unidade de propósitos. Deus convoca famílias para a realização de seus propósitos na história da humanidade e uma das estratégias do inimigo para inviabilizar os projetos dados por Deus é fragilizar, desunir e destruir a estrutura familiar. Isto está bem claro em nosso tempo. A segunda lição a aprender com a história de Noé é: o aviso de Deus prenunciava a tempestade. Estar sintonizado com Deus propicia a percepção e o discernimento da necessidade do preparo para sobreviver em tempos de desafios. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Gênesis 6:17. Embora não tivesse toda a dimensão do que seria o juízo de Deus e o dilúvio, Noé abraçou completamente as orientações recebidas. Creio que ele teve todas as inquietações normais aos seres humanos diante de desafios que nos lançam no desconhecido. Afinal, sua alma tão humana também era vulnerável a angústias, trabalho intenso por dias e anos, administrando a dinâmica dos relacionamentos familiares. Certamente foi muito desafiador e exigiu uma liderança forte de Noé, além da habilidade de agregar sua equipe em torno de um objetivo comum unicamente a eles. Ali, no dia a dia, juntos, desenvolveram habilidades que os prepararam para o que viria. Eles sabiam que a tempestade chegaria, pois a palavra recebida de Deus não encontrou espaço para dúvidas no coração de Noé. Portanto, a lição para nós é: não viva como se a tempestade não fosse chegar. A luta vem, a crise chega, as dificuldades batem à nossa porta. Mas se estivermos preparados, firmes na fé, com uma vida consistente de oração e estudo na palavra de Deus, obedecendo aos princípios divinos, vamos perceber os sinais de alerta e a tempestade não nos pegará desprevenidos.
Preparação é essencialmente indispensável. E a obediência aos princípios de Deus nos fortalece para os momentos difíceis e nos equipa para quando o dia mal chegar. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Efésios 6, 13. A terceira lição a aprender é manter o corpo e a alma bem exercitados, com uma boa reserva emocional. Nos prepara para não enfraquecermos diante dos desafios. O trabalho duro dessa grande empreitada exigia não somente uma boa forma física, também uma manutenção espiritual da confiança em Deus muito eficaz para que a sua alma não fosse tomada pelo desânimo e até mesmo pelo esgotamento produzido por pensamentos e sentimentos contraditórios. É nessa dimensão que os enigmas da alma atuam. Seu bisavô, Enoque, deixou um legado de comunhão com Deus que chegou até Noé. Certamente, Matusalém e Lameque fizeram a transmissão geracional do que receberam de Enoque. Mas as perdas e as dificuldades naturais da vida podem muitas vezes abalar a nossa fé. Se Noé não andasse com Deus, ele teria desistido de sua empreitada logo no início. Ele não desistiu e a sua persistência salvou a sua vida e da sua família e perpetuou a raça humana e os seres viventes, porque o projeto de Deus não falha. Muitas vezes estamos tão displicentes com nossa vida espiritual, tão sem alimento e enfraquecidos de que qualquer vento que venha abala a nossa fé e a nossa esperança. É preciso ter músculos espirituais e experiências com Deus para enfrentarmos as lutas que vêm para nossas vidas. A quarta lição é muito importante quando somos chamados para uma missão incompreensível para os demais. 4. As críticas vêm, mas não devem ser consideradas para nos abater, mas sim para nos mover na realização de nossos objetivos e na missão que nos foi confiada. Imagino quantas críticas Noé recebeu ao longo de todo o tempo em que construía a arca. A mensagem do dilúvio parecia loucura para aquele povo. No entanto, nenhuma crítica foi suficiente para tirar Noé do foco do seu objetivo. Ele não era um homem delirante que realizava uma fantasia produzida em sua cabeça. Ele era um homem íntegro que andava com Deus e reconhecia a voz e a mensagem de Deus. Portanto, as vozes que vinham de fora não encontravam sintonia nos ouvidos de Noé. Em todos os tempos, a crítica é sempre o elemento desencorajador para nos tirar do nosso propósito e do projeto de Deus para nossas vidas. Quando fizermos uma escolha do lado de Deus, nos defrontaremos com a oposição. O inimigo não descansa, ele fará tudo para nos desviar do alvo. Quantas vezes desistimos de fazer a obra de Deus por conta de críticas? Prossiga com o trabalho que precisa ser feito. Firme-se em suas convicções e continue o trabalho que Deus lhe deu, apesar da oposição. Não vá pela maioria, pelo comum, pela acomodação aos valores do mundo. A quinta lição nos ajuda a focar no processo de trabalho já planejado. Quinta. Uma obra tem um processo de início, meio e fim. Portanto, seguir o projeto, construir, edificar e consolidar a obra nos mantém no foco. Construir era a ordem de Deus para Noé, e cada etapa da construção tinha as especificações detalhadas a seguir. O projeto era perfeito e a não conformidade comprometida à conclusão. Com o planejamento recebido, cabia a Noé desenvolver, avaliar e agir corretamente se necessário fosse. Assim, Noé fez tudo em conformidade com o que Deus designou. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, e concluiu a obra. Gênesis 6, 22. Cumprir ordens e seguir as especificações com fidelidade tem sido um dos grandes desafios do nosso tempo.
As mentes estão tão dispersas que muitas pessoas se desviam do padrão estabelecido para seguirem seus próprios pensamentos e conceitos. Com isso, as ações corretivas para alcançar os objetivos propostos acabam por resultar em perda de tempo e de recursos. Vivemos em um mundo em que demolir e destruir parece estar na moda. Valores são destruídos, a verdade é relativizada, casamentos são demolidos e muitos encaram isto com a maior naturalidade. Este é um sintoma de uma terra corrompida. Destruir é andar na contramão do projeto de Deus. Construa sua arca, sua vida espiritual, sua família de acordo com os valores divinos. Não faça concessões ao diabo, pois ele é o autor do caos, da destruição, do desequilíbrio, da desorganização interna e externa do nosso mundo. A sexta lição nos coloca diante do grande desafio de uma construção consolidada. A hora de navegar. O mar da vida está revolto, muitas vezes assustador, mas é preciso reconhecer o tempo e a hora de navegar. 6. Tempo de navegar. Lidar com as diferenças é questão de sobrevivência. O tempo da navegação foi definido no planejamento divino. Quando o dilúvio caiu e as águas começaram a subir, lançar a arca ao rio do dilúvio exigia bem mais do que uma âncora comum para sustentar a embarcação, porque na verdade ela estava sustentada por Deus, mas exigia a âncora da alma, a esperança, que sustenta a alma nas agitadas e turbulentas águas dos pensamentos e das emoções. Uma alma turbulenta vem da ansiedade e incerteza no presente, e a esperança harmoniza e impulsiona a alma a confiar na palavra recebida. Quando Noé entrou na arca com sua família, esposa, filhos e noras, os animais também entraram, cada um segundo a sua espécie, macho e fêmea, naturezas distintas e diferenciadas e diferenças marcadas. Era um grande desafio naquele espaço, mas ali era o único lugar onde eles estariam a salvo. Questão de sobrevivência. Quando estamos diante de desafios pela nossa sobrevivência, diferenças triviais deixam de ser importantes. Mas quantas vezes queremos desistir da nossa convivência familiar, do nosso convívio da família cristã, quando as nossas diferenças afloram e as divergências vêm? Deve ter sido muito difícil a convivência naquela arca com tantos animais juntos com pessoas. Os conflitos seriam comuns com tantas diferenças. Penso que o aroma deve ter sido muitas vezes insuportável. Acredito mesmo que alguns gostariam de sair daquele ambiente em determinados momentos de tensões. Mas abandonar a arca significaria morte para quem desistisse. Lá fora havia cheiro de morte. Para nós que simbolizamos a arca como a arca da salvação, podemos também compreender que lá fora não há segurança e proteção. Desistir é abrir mão do propósito de Deus, é deixar de confiar que Deus conduzirá a nossa vida apesar das dificuldades e crises. É desistir da vida com Deus apesar das renúncias, é desistir da vida eterna, da salvação, é ir ao encontro da morte. A sétima lição nos ensina sobre relacionamentos. A parceria na viagem aumenta a segurança. Noé foi com sua esposa. Cada filho também estava acompanhado de sua esposa. Os animais foram em pares. Existe um perigo em ser solitário. Não se isole. Busque a comunhão. Se envolva na obra de Deus. Comprometa-se. Participe dos cultos. Adore a Deus comunitariamente e relacione-se. Deus é um Deus relacional desde o princípio. Há unidade no relacionamento. A Trindade é a marca relacional de Deus. Ele estabeleceu relacionamento com sua criação desde o princípio. Jesus é a marca relacional de Deus com a humanidade. A dinâmica do reino de Deus é relacional. A dimensão relacional humana é com Deus, conosco e com as pessoas à nossa volta. A família foi instituída para ser o cenário de construção de relacionamentos significativos. A oitava lição nos ensina a exercitar a paciência
e a persistência para compreendermos o tempo certo de agir, segundo as orientações divinas. 8. Observar os sinais dos tempos que Deus dará para as ações certas, mesmo que a inquietação nos faça pensar que está demorando. O cenário lá fora não sinaliza mudança. A voz de Deus não era ouvida por Noé. Um silêncio na alma que certamente inquietava o seu ser na expectativa da espera. Mas o momento não estava nas mãos dele. Deus era o Senhor do tempo para fazer e cessar o dilúvio. Somente Ele poderia fazer a chuva cessar e as águas baixarem, no tempo devido, no seu tempo. Ele enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. Gênesis 8:2. O agir de Deus estava acontecendo do lado de fora da arca. Ele estava preparando a terra para recebê-los para um novo começo. É preciso calma para tomar decisões sábias e agir com segurança. Então, finalmente, ecoou a voz de Deus para Noé. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo. Da mesma maneira, saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com suas espécies. Gênesis capítulo 8, 15, verso 15, 16 e 19. Há momentos na vida em que a luta parece não ter fim. Então somos tentados a agir por conta própria, ou mesmo nos desesperar. Mas não precipite, acalme seu coração e confie nas promessas do Senhor. Ele vela por sua palavra. Ele é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da luta. O vento do Espírito Santo refrigera nossa alma e nos traz descanso e paz interior. 9. Diante de um desafio que requer competências específicas, a dependência das orientações de Deus é essencial. Deus qualifica e habilita a pessoa que Ele convoca para uma missão. Noé não era o técnico na construção naval e nem tinha experiência profissional para essa empreitada, mas ele andava com Deus e sua experiência era no âmbito espiritual. Ele sabia que orientação divina era mais importante do que todo o conhecimento humano. A história existe para registrar as tragédias marítimas provenientes da soberba e autossuficiência humana. No entanto, quando a enchente prevaleceu sobre a terra por 150 dias, Gênesis 7:24, a arca permaneceu firme em sua direção. Quando pensamos que sabemos tudo e tomamos decisões à parte das orientações da palavra de Deus, fracassamos em nossos projetos. A trama psicológica construída em meio às turbulências da alma, as rejeições, os sentimentos de desvalor, as inseguranças, a busca de reconhecimentos, as feridas ocultas que impulsionam comportamentos, são questões que atuam quando uma pessoa se firma no conhecimento adquirido e toma decisões independentes de Deus. As autossabotagens têm esse cenário enigmático em seu contexto. 10. O tempo da tempestade pode parecer longo, mas a confiança nas promessas de Deus nos fará vislumbrar o arco-íris que anunciará um novo tempo. Um tempo longo de espera pode fazer aflorar emoções negativas na alma. Ele soltou o corvo, mas a esperança de terra seca foi frustrada. A tempestade acabou, mas ainda havia um tempo de espera. A pomba também não encontrou lugar para pousar na primeira vez. Tudo poderia encaminhar para o desânimo e a frustração, mas Noé não perdeu as esperanças e aguardava a ordem de Deus. A palavra de Deus afirma em Romanos 8:28: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, nesses momentos de espera, paciência e perseverança, a convicção da palavra recebida de Deus aciona a esperança. Por isso, que seja a tempestade,
Por isso, pior que seja a tempestade, vai passar, e o tempo é definido por Deus. Não pule da arca, mesmo que pareça, em alguns momentos, muito difícil estar dentro dela com as diferenças e conflitos inerentes. Lá fora não há proteção nem segurança. Aprender a lidar com os desafios da convivência e do tempo de espera e esperar o arco-íris são atitudes sábias de quem cresce nas provas e se habilita para o próximo desafio. O arco-íris é um sinal de que um novo dia iniciará. É o símbolo da aliança de Deus com os homens. Deus é um Deus de aliança e sua fidelidade permanece para sempre. E mais, a história de Noé e a arca nos ensinam a preciosa lição da segurança que desfrutam aqueles que, aceitando a Cristo, descansam nele para a vida eterna. Só foram salvos os que estavam dentro da arca, porque um homem de fé aceitou ser o instrumento nas mãos de Deus, escolhido para originar uma nova humanidade. Foi inserido na galeria dos heróis da fé. Apesar de suas fragilidades e vulnerabilidades, suas emoções não foram abaladas pelos desafios que enfrentou. Seu equilíbrio se manteve firmado na confiança e na esperança, e manteve sua força interior para conduzir sua família e os animais até ao destino preparado. Como pessoas comuns, podemos escrever uma história sobrenatural, como os heróis da fé, aprendendo nas adversidades, transformando-as em lições fortalecedoras e forças geradoras para a superação do medo e da insegurança. Estamos hoje construindo a nossa história. São muitos os referenciais de fé que surgiram ao longo da história cristã. Homens e mulheres que se disponibilizaram para serem os transmissores do Evangelho em todas as etapas da história da humanidade. As biografias desses homens da história eclesiástica caberiam na galeria dos heróis da fé. Em minha geração, tive o privilégio de conhecer e conviver com alguns deles, que foram exemplos de fé para mim. Mas um grande exemplo para mim, referência de homem sábio e comprometido com Deus e que deixou uma história e um legado de fé e amor a Deus, foi o Dr. Russell Shedd. Ele escreveu o prefácio do meu livro, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Suas palavras e seu profundo conhecimento continuam ecoando em meu coração. Mas foi em sua morte que ele marcou profundamente a construção do meu sentido de vida, como exemplo a ser seguido. Um pastor amigo dele, da primeira igreja batista de Atibaia, de São Paulo, gravou um vídeo com uma conversa em seu final de vida, já fraco e abatido pela doença que o consumia, porém lúcido e consciente do seu momento final, deixando-nos uma mensagem de como enfrentar momentos difíceis na vida. Ele disse que não sabia o que dizer sobre o sofrimento, porque nunca havia sofrido como estava sofrendo, mas que era uma experiência muito boa, e expressou a frase que marcou a mensagem de despedida de uma pessoa que aprendeu a viver no sobrenatural. O sofrimento é uma experiência muito boa, porque a gente se sente desmamado do mundo e pronto para ir. O que dizer diante desse conceito sobrenatural do sofrimento? O sofrimento é o desmame do mundo que nos desconecta da vida terrena. Ele foi um herói da fé do nosso tempo, que marcou a nossa vida com seu testemunho e história. Nossa vida é marcada por histórias, muitas histórias boas, outras nem tanto, muitas advindas das gerações passadas por meio da transmissão geracional, outras vivenciadas por nós mesmos, umas reais e outras imaginárias, mas são nossa história. Histórias que definiram crenças e valores. Como diriam alguns, minha vida daria um livro. É verdade, a escritora de uma história de vida traz em si lições preciosas que podem e devem ser transmitidas. Mas por que muitas vezes não conseguimos o que buscamos, o que idealizamos para nossas vidas, as ações ousadas que desejamos? Histórias do nosso passado podem estar em nosso caminho, nos impedindo de avançar e de realizar o que desejamos. Histórias vivenciadas que cravaram segredos na alma, segredos que obstruem a liberdade emocional.
Tramas tecidas nas emoções, como enigmas que insistem em ganhar sentido, dores e angústias que precisam sair para dar o direito de passagem para a fé fluir livremente, permitindo que o pleno potencial da vocação divina aflore. O herói Moisés é um bom exemplo disso. Moisés, um herói que reverteu um decreto de morte em uma história de vida e liberdade para seu povo. Após a morte de José e de suas gerações, subiu ao trono um faraó que nada sabia sobre ele e sua história. Na tentativa de aniquilar a força de crescimento do povo hebreu, ele os transformou em escravos com trabalhos pesados e, em sua insanidade, ordenou que os meninos que nascessem fossem mortos pelas parteiras. Foi nesse triste contexto que Moisés nasceu, com um decreto de morte sobre sua vida. A ordem de Faraó era que todos os meninos recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo. A mãe de Moisés o escondeu por 3 meses, preparou um cesto muito bem vedado e colocou-o às margens do rio, para que sua irmã pudesse observá-lo. A estratégia deu certo, pois nesse momento a filha de Faraó tinha ido ao rio se banhar e viu o cesto com a criança. Mesmo identificando como filho dos hebreus, não cumpriu o decreto do Faraó e decidiu protegê-lo. Habilmente, a irmã de Moisés sugeriu chamar uma mulher dos hebreus para amamentá-lo e criá-lo. Assim, o filho retornou à mãe para criá-lo, para a filha do Faraó. Quando ele cresceu, foi devolvido a ela, que o adotou. Um menino natural com uma história sobrenatural. O israelita salvo da morte, tirado das águas pela filha do faraó, cuidado pela própria mãe, dos anos mais essenciais em que davam a base para a sua formação. Vai para o palácio, sendo considerado como filho da filha de Faraó. A continuidade da formação de Moisés foi no palácio, na cultura egípcia. Podemos pensar sobre as questões existenciais de Moisés em 2 culturas tão opostas, principalmente nos princípios espirituais que regiam o povo hebreu. A identidade de Moisés estava entre 2 povos. Quem eu sou, hebreu ou egípcio? Como ficou a transmissão geracional das crenças e valores recebidos? O povo hebreu preservava sua cultura, suas crenças e valores, mesmo inserido em outras culturas. Desde cedo, os hebreus iniciavam seus filhos nos preceitos de Deus, fundamentando a força da cultura que se transmitia nas gerações. Quando Deus se revelava a eles, trazia sempre o contexto geracional. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3, 6. Esse Deus que se apresentou a Moisés no Monte Horebe, ele já o havia recebido pela via da transmissão materna e paterna. Nos anos em que fora cuidado pela sua mãe, seus pais eram da tribo de Levi e não perderiam a sublime oportunidade dada por Deus de salvá-los das águas e da morte. O propósito do livramento já estava determinado. Moisés fora chamado por Deus para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito, para ser o libertador. Um grande desafio para um homem como Moisés, com suas questões existenciais. Os enigmas da alma cresciam dentro dele, desenvolvendo traços em seu jeito de ser, fortes defesas, impulsividade, agressividade, características e temperamento inibidores na construção da história de um herói. Mas foi esse homem que Deus escolheu para cumprir o seu propósito para o seu povo. Foi necessária fé para Moisés desistir de seu lugar no palácio. Não seria tão difícil se encantar pelos benefícios que o palácio ostentava, pela riqueza, posição social, popularidade e outros benefícios, mesmo que temporários. Muitos perdem a visão dos benefícios de longo alcance do chamado divino para desfrutar do momento sedutor que se apresenta no presente. Mas entre Moisés e sua missão havia uma ação que o impedia de caminhar. Ele agiu movido pelos seus próprios impulsos e sentimentos. Não suportou ver um egípcio maltratando um israelita. A força do sangue falou mais alto e a impulsividade que já o comandava suas ações, o levou a agir sem pesar as consequências. Que sentimentos foram esses que
obscureceram o raciocínio e equilíbrio de Moisés naquele momento? Que segredos existiam em sua alma que impulsionavam suas ações? As dores do passado ganharam força e foram repetidas no presente, emergindo como uma fonte de raiva represada. Ver um egípcio maltratar um hebreu trazia para sua turbulenta alma a dor da mãe que deve ter derramado suas lágrimas durante 3 meses. Enquanto o escondia, o decreto de morte que pairava sobre sua vida, estabelecido por um insano governante incomodado com o crescimento do povo hebreu, a ameaça das águas, a separação momentânea da mãe e da família, a ansiedade da irmã com medo dele morrer, o retorno à mãe, porém agora provisório para se separar novamente para a casa de uma outra mãe adotiva, em outra cultura. Questões de sua história marcadas a ferro e fogo em sua alma. Quantos conflitos internos povoaram seus sonhos e pesadelos? Quantas perguntas sem respostas inquietavam sua mente? Quantos enigmas em sua alma? Bastou um momento de indignação diante da injustiça que sua dor irrompeu, não mais para se defender, mas para defender um hebreu, alguém do seu sangue. E Moisés matou um egípcio. Quando se viu descoberto, fugiu movido pelo medo e pela culpa. Você sabe o que é isto? Ser movido por forças internas a ações não planejadas? Ser confrontado com a dor do arrependimento, sem poder mais apagar o erro? Ser tomado pelo medo das consequências? Novamente, a ameaça de morte do faraó chega para ele. Que repetição! O impulso imediato é a fuga. E foi o que Moisés fez. Fugiu movido pela culpa e pela vergonha. Como Deus poderia transformar um homem de uma natureza tão impulsiva como Moisés para que ele cumprisse a sua missão? A resposta vem logo a seguir, com sua fuga para o deserto. A escola de formação de heróis. É a escola do deserto da solidão, nem sempre física, mas da alma, que mais uma vez sofre a dor do desamparo familiar. Mesmo acolhido pela família do sacerdote de Midian e tendo recebido sua filha por esposa, o sentimento do imigrante em terra estrangeira estava de tal forma em sua alma que ele dá esse significado ao nomear seu filho que marcava o início de sua descendência. A falta do sentimento de pertencimento que dá segurança e afirma a identidade de um filho ficou para sempre marcada na alma de Moisés. Mas quando o deserto é preparado por Deus para tratamento de caráter, o desamparo e a solidão se transformam em revelação da presença de Deus. Mais uma vez, a história desse herói é marcada pelo sobrenatural. A presença santa de Deus em meio à sarça ardente traz a convocação para Moisés, que mudaria não somente sua identidade frágil, mas também traria a cura de suas inibições e seus sentimentos de desvalor. Foi nesse lugar de aprendizagem, de tratamento de caráter, de penetrar nas mais profundas dores e angústias da sua alma, atormentada pela culpa, de ver com os olhos do coração e ouvir com os ouvidos da alma que Moisés foi curado. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. Portanto, eis que o atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias 2:14. Foi nesse tempo de solidão que Deus tratou as áreas mais profundas da alma de Moisés. São os nossos mais profundos sentimentos, guardados como segredos da alma, que evitamos acessar, que atuam em nossas ações e reações. O que evitamos lidar, a dor oculta da alma, revelada na defensividade, revela quem realmente somos, mas é na alma que Deus trabalha os danos da história. As feridas produzidas falando ao coração, para que uma nova identidade seja implantada. O chamado era desafiador para Moisés, ser o libertador do seu povo, e sua resposta ainda é de acordo com a sua frágil identidade. Quem sou eu para apresentar-me a Faraó
e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. A resposta de Deus foi surpreendente e foi exatamente no ponto da dor de Moisés. Na dúvida de sua identidade, que durante muitos anos oscilou, hebreu ou egípcio, não estava lá com seu povo, não fazia parte do trabalho escravo, mas era um adotivo no palácio, talvez suportado por ser protegido pela filha de Faraó, que desobedeceu às ordens estabelecidas. Certamente essa ambivalência de sentimentos produziu feridas profundas em sua alma, linguagens caladas que compareciam em suas atitudes impulsivas e agressivas. Para curá-lo definitivamente em seu valor pessoal e identidade, Deus afirmou: Eu estarei com você, disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3. A resposta de Deus para Moisés é realmente surpreendente. Eu sou o que sou? Esta revelação fazia toda a diferença na vida de Moisés. Deus colocava um ponto final em sua crise de identidade. O que entrava na alma ferida de Moisés era uma nova revelação pessoal, sanadora, penetrante. E porque eu sou, você é. Você vai em meu nome. Eu sou, te enviou. Ser enviado pelo Eu Sou dava a Moisés uma nova identidade, o nome do Pai que o afirmava como seu escolhido. É como se dissesse: Você é meu filho, minha família e meu povo. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Êxodo 3. Era difícil para Moisés compreender o que Deus expressava porque estava trabalhando no profundo do seu ser, em todas as áreas da sua vida. Essa linguagem de Deus desfazia tramas enigmáticas da sua alma e dava todo o sentido que Moisés precisava para a sua vida. Ele estava no deserto, no tratamento de Deus, sendo preparado para assumir seu lugar na história, e precisava se autorizar a assumir esse lugar já autorizado por Deus. Porque eu sou, você é, você vai em meu nome. Eu sou, te enviou e vai tirar o meu povo da escravidão. Era como se Deus também dissesse a Moisés, em uma linguagem simbólica, sobre os fatos da sua história: Houve um decreto de morte para você, mas eu decretei a vida e tracei as estratégias para que sua vida seja preservada. A sua vida foi preservada para um propósito. Agora ele poderia voltar e assumir sua missão. Ele pôde assumir seu lugar no propósito divino porque percebeu a natureza passageira daquela riqueza e prestígio dos anos em que ficou no palácio e ganhou uma nova identidade, a identidade de um herói. Portanto, não são apenas as características positivas que uma pessoa tem que a qualifica para ser um herói, mas principalmente as adversidades que sofreu e o quanto as superou, transformando-as em fonte de aprendizagem, fortalecimento e crescimento para sua vida. A capacitação dada por Deus em meio às lutas e dificuldades aflora as mais importantes características que um herói precisa ter: coragem, ousadia, firmeza de propósitos, determinação, persistência e visão de um futuro. Características alicerçadas e fundamentadas na fé. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme e como quem crê, e como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. O que é a escravidão hoje? E quem são as pessoas chamadas para a mesma missão de Moisés? O que está aprisionando e escravizando tantas pessoas hoje que já foram chamadas por Deus para uma missão? Como você está escrevendo a sua história? Nosso futuro não tem de ser a repetição do nosso passado. Não precisamos conduzir nossas vidas em direção ao futuro, ao alvo estabelecido, fixados nas adversidades do passado, focando teimosamente em circunstâncias dolorosas que obstruem a liberdade emocional. Muitos fazem as adversidades de suas histórias passadas virarem verdades absolutas, determinantes em suas vidas, e vivem martirizados, doentes de medo do futuro, capturados pelo pânico e pela ansiedade.
Na condição de Moisés, viver focado na atitude impulsiva que o fez fugir, ele ficaria preso em suas limitações e não sairia de seu esconderijo emocional e físico. Sua história foi escrita, registrada e deixada como exemplo de vida. Pedro citou suas palavras proféticas em Atos 3:22, quando fez seu discurso no templo. Pois disse Moisés: O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Deus escreveu uma história para Moisés e ele aceitou viver a história que Deus de antemão escreveu. Nossa luta não é mais contra os mitos das histórias infantis, porém contra a mediocridade que às vezes deixamos tomar conta de nossas vidas, a acomodação ao pecado, o indiferentismo, a miséria emocional, a falta de fome pela palavra e a apatia de uma vida sem oração. Nossa luta contra o que nos impede a uma vida de comprometimento com Deus, a uma vida de fé. Nossa luta hoje é para sair da escravidão em direção à liberdade já conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Sair da escravidão do medo, da culpa, das mágoas, da raiva, da depressão e do desânimo, das compulsões carnais, do conformismo com o pecado e com um estilo de vida que desagrada a Deus. A pior escravidão não é a visível das prisões que todos os dias se apresentam à nossa frente com atrativos que aprisionam, mas a invisível, a que está dentro que impulsiona atitudes e comportamentos. Esta é a que realmente enclausura. Qual é a escravidão que está em sua vida? O que o prende? Quais são as amarras que o prendem ao passado? O que o impede de assumir a missão que Deus preparou para você? Os sintomas de que há pensamentos e sentimentos que aprisionam a alma podem ser vistos na inconstância e no ânimo dobre. Como diz Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A expressão ânimo dobre, na tradução da Bíblia NVI, está como mente dividida, isto é, uma mente que oscila entre pensamentos distintos, sem convicção do que fazer, inconstante em uma ambivalência de sentimentos que oscilam movidos pelo amor e pelo ódio. Um dia está na euforia, animado e disposto a tudo. No outro está na prostração, queixoso da vida, desanimado, amargurado. Poderíamos dizer que Tiago descreve neste texto como mente dividida, ânimo dobre. O que descreveríamos hoje como bipolar gospel. Pessoa com uma vida cristã inconstante, sem firmeza espiritual, alternando atitudes e comportamentos que denunciam uma vida emocional em desequilíbrio. As prisões internas estão impedindo o processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. É preciso reconhecer que há amarras e identificá-las com humildade e submissão a Deus. Permitir o quebrantamento para que o arrependimento produza a confissão, como diz Tiago, no versículo 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. O reconhecimento, o arrependimento e a confissão permitem a dor vir à tona para limpar o coração. Quando liberamos a dor e entregamos aquele que já levou todas as nossas dores na cruz do Calvário, e podemos nos sentir livres, de corações limpos e leves, liberando o sentimento de gratidão pela obra redentora que nos garantiu a liberdade. A cura e a libertação produzem constância e firmeza para uma vida cristã autêntica e com propósitos. Qual é a sua história? E qual é o fim da história que você está escrevendo? O fim das coisas é melhor do que o seu início. Eclesiastes 7:8. Não é como começa a sua história que é o mais importante, mas como você conclui. Paulo confirmou essa afirmativa quando disse em 2 Timóteo 4:6, parte B e 7. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Nós ainda temos a oportunidade de escrever e reescrever a nossa história, porque não precisamos ser prisioneiros de um passado limitador, mas podemos dar um novo significado
aprender com as circunstâncias adversas do passado e tirar lições para o presente, isto é, reescrever e ressignificar. Deus escreveu uma história para cada um de nós, mas Ele nos dá o livre-arbítrio e muitas vezes escolhemos viver uma história que não é a que Deus escreveu. Quando conhecemos a construção das histórias dos heróis, entendemos que uma grande história pode ser um exemplo ou um alerta. Pode ser um alerta para aqueles que não mudam, apesar do que ouvem, mas pode ser um exemplo porque inspira aos que querem sair da mediocridade, inspira a tomar decisões, a renunciar ao comodismo, a sair da escuridão, a buscar luz e abrir mão da escravidão. Temos de escolher, mudamos ou mudamos. Continuar na mediocridade é uma triste escolha. Diante de tudo que Deus coloca perante nós para vivermos uma vida abundante, Deus nos capacitou com recursos internos suficientes para vivermos a vida abundante no corpo, na alma e no espírito. Jesus afirmou em João 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida em abundância não é ausência de lutas e dificuldades, pois Jesus também afirmou que no mundo teríamos aflições. Portanto, a vida em abundância é a vida que Ele derramou por nós na cruz do Calvário. Ele derramou abundantemente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida dada em abundância. A vida de Deus em nós nos faz viver além da mediocridade. Jesus deixou em nós o penhor, a garantia da vida em abundância, o Espírito Santo de Deus. Foi essa perspectiva que Deus apresentou a Salomão, filho de Davi, após ter feito a dedicação do templo, em 1 Reis 9, 4, 5, reafirmando as promessas feitas a seu pai, se ele mantivesse o seu compromisso com os princípios eternos. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, o seu pai. Quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Qual é a nossa história hoje? É preciso ter coragem para acolher a verdade, para tomar a decisão de caminhar e criar músculos emocionais, para não desanimar diante dos obstáculos. Como um atleta, precisamos nos preparar e equipar para a caminhada, na firme decisão de resistir aos empecilhos que surgirem para ofuscar o foco do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Há muito mais a se aprender com essas pessoas que se tornaram heróis movidos pela fé em Deus e tiveram seus nomes e feitos citados no capítulo 11 do livro de Hebreus. Algumas vezes perguntei às pessoas quais os heróis que escolheriam como referência e modelagem nessa galeria. Ainda não vi ninguém escolher ou mesmo citar Raabe. Por isso, escolhi também incluí-la aqui, para aprendermos um pouco com sua linda história de heroína. Afinal, não posso deixar de incluir uma heroína com uma trama psicológica tão enigmática que nos instiga a investigarmos sua história.